Sejam muito bem-vindos ao Raciocínio e Cria. Meu nome é Sami Bersi e hoje eu vou mostrar para vocês, ensinar vocês o passo a passo de como eu escrevo minha newsletter no Substack. O que é Substack? Substack é uma plataforma de envio de newsletter, normalmente mais de nutrição, que também é um blog, e uma rede social. Então ele tem os benefícios de ser encontrado no Google e também de você interagir ali com os próprios membros do Substack, né? Conquistar um público novo por ali mesmo. Eu tenho a minha newsletter O Fio da Meada há mais ou menos um ano. Eu não comecei no Substack, eu comecei no ConvertKit, mas por esses motivos que eu falei com vocês, eu decidi migrar para lá e eu cresci bastante a minha base. Eu entrei no Substack com 200 inscritos e acho que 7, 8 meses depois eu tenho mais de 1.000 inscritos na minha newsletter. Muita gente lá me pergunta qual que é o meu processo criativo para fazer newsletter, então hoje eu vou mostrar para vocês na prática, a prática disso no dia a dia, tá bom? Vamos lá? Tudo começa no papel, ó. Este aqui é o meu caderninho A5, que é praticamente um diário, onde eu faço a prática das morning pages. E o que é as morning pages? Eu vou fazer depois um vídeo, vou colocar aqui embaixo, com tudo sobre o que é morning pages e como é que é a minha adaptação de morning pages. Mas morning pages é um caderninho onde você vai sentar e escrever o seu fluxo de pensamento logo no começo do dia. Então, tudo que estiver passando pela sua cabeça, você vai organizar ali as suas ideias. Isso tem múltiplos benefícios. Mas aqui, como eu vou falar exatamente do processo criativo da newsletter, como eu coloco os meus pensamentos, muitas vezes o que acaba no papel vira uma newsletter, o que é o caso da newsletter que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Eu escrevi o meu morning pages, percebi que aquilo poderia ser uma newsletter interessante para quem me acompanha, e aí o que eu fiz? Vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar de posição para mostrar para vocês aqui. Ó, você abrir o Substack, vai aparecer esse dashboard para você aqui, esse painel. Você vem em New Post, Text Post, no caso, porque eu vou fazer um artigo, um post, um texto. Eu não vou fazer uma nota, não vou fazer um vídeo, nem um podcast. Aí vai aparecer essa página aqui pra gente colocar o texto. Aqui o título, subtítulo e texto. Eu vou colar aqui no meu texto. Ó, eu tô nesse passo aqui, ó, identificar e reler, para entender qual que é a narrativa desse texto e extrair a mensagem principal dele. Porque como ele foi escrito muito no fluxo, eu posso não ter uma ideia central no desenvolvimento dele, eu preciso identificar. Eu prefiro essa criação onde eu escrevo e depois eu organizo, porque ela é mais genuína, mais natural, flui mais rápido, é um processo criativo que funciona para mim. Primeiro faz, depois vai encaixando as coisas no devido lugar, do que deixar tudo setado. Já, eu quero falar tal mensagem, eu vou falar sobre isso, tudo pré-organizado. Faço isso também às vezes, quando é um texto mais encomendado ou que tem algum propósito, mas via de regra a minha newsletter nasce no fluxo e depois ela é editada. Então aqui eu paro para pensar, faz sentido eu deixar essa data? Talvez sim, talvez não. Faz sentido eu colocar a data de quando eu for enviar a newsletter? Nesse caso, aqui pelo decorrer do texto, que eu falo sobre alguns assuntos correlacionados, eu decidi tirar e colocar em fatos. Então, eu vou colocar fato 1. Aqui eu conto sobre meu tempo na escrita livre, que eu tentei induzir um texto encomendado, mas percebi que ali não era o lugar que eu queria ficar, tal. Aqui eu falo sobre como eu me sinto, e aqui eu já mudo o assunto. Falo de como a forma é importante para um escritor. Aí eu quero transformar isso em capítulo 2. Mas se eu quisesse transformar num capítulo que tivesse um subtítulo, eu viria em More, Divider. Colocaria um X para demarcar aqui. Colocaria aqui mais uma divisória, ó. E aí eu colocaria o título, A
forma não é puramente estética no texto. Colocaria o subtítulo e aí eu seleciono aqui e head. Aí viraria uma head, né? Viraria um título no texto e quando fosse publicado seria encontrado no índice como um título, tá? Tem que estar assim entre as divisórias, porque senão vai transformar todo o arquivo ao invés de transformar só esse trecho que tá entre as divisórias, ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica, ó, se eu faço fora da divisória. Ele fica todo deformado, entendeu? Então, aqui eu faria isso. Aqui eu divido 3 também, que aqui já é... Ah, não, aqui já é 4, ó. Aqui eu começo a viajar falando formas diferentes de falar o rato roeu a roupa do rei de Roma para mostrar a importância da forma. Eu decidi por assim porque são pensamentos alternados sobre o mesmo assunto, tá? Aí vamos ver aqui. Bom, já passei para o Substack. Aqui, o próximo passo é encontrar a crocância do formato. O que seria encontrar a crocância do formato? Seria pensar se caberia um GIF, caberia uma imagem. Eu vou procurar aqui, vou ver se tem alguma ilustração no Google, né? No caso, seria interessante você pesquisar no Google, você pesquisar em algum banco de imagem, tem um Splash, tem Raw Pixel, um Splash. Vou deixar o link de todos eles aqui na descrição. Achei. Posso simplesmente lançar a imagem aqui, que ele carrega tranquilamente. E aí, vamos supor que seria uma imagem rodada, uma imagem que eu gostaria de editar, mas eu não tive como fazer isso antes. Eu posso vir aqui nas reticências aqui da imagem, ó. Editar imagem. E aqui o Substack me dá a chance de rodar, se eu quiser a imagem, inverter, mudar aqui se eu quisesse que fosse uma foto quadrada, se eu quisesse que fosse uma foto tipo story, para ficar bem encaixadinho depois na imagem que vai gerar. Enfim, aqui eu posso escolher o jeito que eu quero usar essa imagem. Eu vou deixar quadradinho mesmo. E eu posso vir no filtro também e fazer uma edição, ó, preto e branco, sépia. Dá pra vocês, ó, fazer interferência. Dá pra você colocar sticker. Escolher aqui um sticker, colocar, enfim. Done, quando você terminar. Aqui você pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho da imagem. E eu gosto muito de usar esse recurso de editar a legenda para deixar algum comentário engraçadinho. O rei rato, com a roupa de Roma, sei lá. Um comentário engraçadinho na hora do texto, né? Beleza. Depois disso, bom, a crocância dessa vez foi uma imagem, poderia ser um GIF, poderia ser uma música. Aí, Samir, como é que eu coloco uma música nesse caso, né? Você pode colocar aqui indexado, né? O link do Spotify. Você pode pôr o vídeo do YouTube. Aí, quem mais que é crocância? Você pode criar uma citação. Pegar esse trecho e vou escolher que eu quero fazer uma citação dele. Eu venho, coloco a divisória, igual eu mostrei pra vocês antes, pra só fazer uma citação dessa parte do texto. Então, eu posso colocar aqui uma citação nesse formato ou nesse formato. Eu posso escolher. E aí, eu posso também mudar o estilo, enfim, se eu quiser dar mais destaque, tá? Fica bem bonito esse aqui. Posso usar mais. O que mais? Aí, eu faço uma última revisão zona do texto. E, por exemplo, aqui eu vejo que tem uma ideia que não faz sentido eu desenvolver nesse texto. Aqui, do nada, eu falo da Billie Eilish.
mas eu resolvi que eu quero falar dela em outro texto que fala sobre forma e não nesse. E aí eu deleto daqui do Substack, mas eu ainda tenho aqui essa ideia, tá? Aí eu venho aqui e eu deixo em negrito, porque é uma ideia que eu quero trabalhar em outro texto depois. Depois que eu faço uma mega revisão, eu posso pensar em colocar um CTA. Aí eu venho aqui de novo, divider. E aí eu coloco PS, que todos os meus CTA são PS, mas você pode colocar da forma que é na sua newsletter. E coloco, gostou desse texto? Compartilhe no seu story, marcando a Samiverse, que é o meu Instagram. Ou compartilhe no Substack, fazendo um stack do seu trecho favorito. Bom, e agora falta o título. Como é que eu penso um título? Eu gosto de dar título quando ele não vem já de imediato na minha cabeça, depois que eu escrevi a newsletter. Porque aí a mensagem já ficou mais clara na minha cabeça do que eu quero falar, né? Então, aqui nesse texto, como para escrever bem, a gente tem que ser mais reescritor do que escritor. Então, a ideia de título que me vem na cabeça é: todo bom escritor é um determinado escritor. Então, todo mundo que quiser ser um bom escritor vai se sentir impelido a ler esse texto quando ele for publicado. E aqui no subtítulo, eu gosto de dar um contraste, assim, se é direto o título, eu deixo o subtítulo indireto, e assim vice-versa, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, uma frase que o rato do rei de Roma vê no rato para fazer essa quebra. Ó, disse o rei de Roma, perceber que o rato roera sua roupa, mate aquela horrenda criatura. Então, vai dar uma curiosidade, tipo, o que isso tem a ver com isso? E a pessoa só vai ter esse desfecho na mente depois que ela lê a minha newsletter. Aí vamos lá supor que a newsletter tá pronta, né? Como é que eu faço esse agendamento? Eu venho aqui e continue. E aqui eu decido, né? Se esse texto é para todo mundo ou para inscritos assinantes pagos. Aqui comentário de todo mundo também ou de ninguém. E aqui eu coloco as tags, né? Sobre o que é esse texto. É sobre escrita. Eu vou pensar nas palavras-chave. Revisão. Cito a Helena Ferrante. E aí eu vou pensando em tudo que meu texto fala. Eu posso vir aqui no doc e repensar aqui. Forma, né? Forma, conteúdo, newsletter, enfim. E aqui eu escolho se eu quero trocar de imagem ou manter a imagem do texto. Se não tivesse uma imagem do texto, era só vir aqui e escolher alguma imagem da minha galeria para utilizar nesse texto. Aqui eu coloco que eu quero que seja enviado para e-mail e para o aplicativo, né? E aqui é o agendamento, tá? Então, vou mandar amanhã, vou mandar domingo, 10h07 da manhã. Aí tá, eu agendo, clicando aqui no cantinho, né? Agendei. Agora é a parte de pensar na divulgação. O Substack é maravilhoso porque ele já cria aqui várias imagens que eu posso utilizar. Então, ó. Assim vocês conseguem. Ó, fica bem bonitinha a estética, viu? Aqui eu posso deixar o fundo neutro. E aí é só eu ir lá começar a minha antecipação com os meus seguidores falando sobre a newsletter que vai ao ar para eles não perderem. Aí, de repente, você pensa, putz, mas eu queria revisar um outro dia. Como é que eu faço para revisar? Se você quiser revisar depois de já ter programado, você vem em Posts, Agendado, clique em cima e você pode alterar tranquilamente. Depois que alterar, é só voltar. Ah, eu quero programar para outro dia. Como é que eu faço? Você entra
continua, cancela, continua e troca a data aqui. Esse é o passo a passo mais técnico de como eu faço a escrita da minha newsletter, né? Então, eu vou retomar aqui com vocês. Como é que eu faço passo a passo de escrita da minha newsletter? Primeiro, eu tenho a minha prática diária ali das morning pages, ou eu consulto também o meu caderno de citações, que é onde eu guardo citações que eu gosto, que dão ideias para bons textos. Depois eu releio, identifico ali o contexto, se eu quero deixar, se eu não quero deixar o contexto, porque lembre que eu tirei de um diário, né? Depois disso, eu extraio a mensagem principal e eu vejo como é que eu quero dividir, se eu quero dividir em capítulos, se eu quero dividir em pensamentos, 1, 2, 3, sobre o tema. Enfim, eu penso na organização desse texto. Depois aqui eu posso passar pro Substack antes disso ou depois, né? Que é pegar do doc e passar pro Substack. Depois eu vejo a crocância, né? Que é aquilo que dá camadas pro texto. Pode ser recurso visual, pode ser indicação de vídeo, pode ser GIFs, tudo que vai ajudar ali na comunicação do texto, se eu quiser usar, porque tem texto que não precisa dessa crocância aqui. A crocância tá na própria escrita. Depois eu reviso. E aí eu vou para pesquisa de imagem, né, que eu quero usar na capa. Eu crio alguma colagem que eu gosto de fazer no Canva. E aí eu programo e divulgo. Como é meu primeiro vídeo nesse canal, eu esqueci de pedir para você dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Vai ser só o primeiro de muitos outros vídeos que eu quero conversar com vocês sobre escrita, criatividade, newsletter, enfim. E aproveitando para falar sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição o link para a aula Love Letter, que é uma aula prática de 3 horas, onde eu falo detalhes de todos os processos de criação de uma newsletter, desde você pensar no nome da sua newsletter, até você trabalhar estratégias de divulgação dela, definir seus formatos, enfim. E vou deixar aqui embaixo, também vou deixar aqui embaixo já para quem quiser, os artigos sobre morning pages, que é essa primeira etapa aqui de criação de newsletter que eu falei com vocês hoje. Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar aqui nos comentários também se tem sugestão de outros temas ou teve alguma dúvida também pode deixar que eu vou responder vocês. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.